Olá, bem-vindo ao canal Busca mais uma vez. Eu espero que as bênçãos do Papai do Céu estejam recaindo sobre você e sobre sua família. Estamos entrando na parte final da nossa sequência de estudos sobre o Espírito Santo. Já falamos sobre o Espírito Santo como pessoa, já falamos do Espírito Santo como uma pessoa divina, a atuação do Espírito Santo em Jesus, e entramos na atuação do ser humano, do Espírito no ser humano. Já vimos a diferença de frutos do Espírito, a relação entre eles, e já estamos vendo especificamente sobre os dons, e na semana passada eu mostrei para você que o dom de língua na mente de Paulo, com base nas listas que Paulo escreveu, não é tão importante assim. Espero que de alguma forma você tenha meditado nessas coisas e esteja aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. Hoje nós vamos analisar algo bastante interessante. Eu disse nos vídeos anteriores que tem uma afirmação de Paulo de que todos nós já fomos batizados com o Espírito, falando ou não falando em línguas. Ok? Vamos analisar então hoje que texto é esse e vamos analisar algumas coisas interessantes sobre o batismo do Espírito Santo. A busca começa nesse momento. Muito bem, tome a sua Bíblia, seja impressa, seja no seu material eletrônico, e vamos analisar alguns textos neste momento. Quero começar com 1 Coríntios capítulo 12, 1 Coríntios capítulo 12, na linguagem Nova Versão Internacional. Paulo diz assim, verso 13 vai aparecer na tela. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, diz Paulo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Está aí o texto, Paulo, em 1 Coríntios 12, falando exatamente no contexto dos dons. Nós, todos, judeus ou gregos, fomos batizados em um único Espírito. Então, estou falando para alguém que fala em língua neste momento, você foi batizado com o Espírito. Mas eu estou pregando para alguém que não fala em língua, você também foi batizado com o Espírito. É o que a Bíblia está nos dizendo. Por que eu posso afirmar isso? Porque já vimos nos estudos anteriores que é o Espírito quem determina qual é o dom que você recebe. Lembra-se a ênfase que eu dei? Um recebe uma coisa, outro recebe outra. O Espírito Santo é quem determina, não é o pastor, não é o presbítero, não é o cooperador, não é o ancião, não é o apóstolo, é o Espírito quem determina qual é o dom que você vai receber. Talvez você não tenha recebido o dom de língua, mas com certeza recebeu algum outro dom, pois Paulo está dizendo que todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo se dá nas águas também. E aí você vai entender daqui a pouco, ok? Jesus, em São João, capítulo 3, mencionou algo extremamente importante sobre o Espírito Santo e a atuação do Espírito nos seres humanos. São João, capítulo 3, Jesus ligou essa recepção do Espírito Santo com o reino dos céus. Veja o que ele disse. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então aí o verso 3, Jesus está dizendo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o verbo que ele usa. Então Jesus está dizendo que nós precisamos nascer de novo para enxergarmos as coisas do reino de Deus. Nós precisamos nascer de novo para ver as coisas do reino de Deus. Mas o que Jesus está querendo dizer com esse nascer de novo? Lembre-se que o contexto aí é Jesus conversando com Nicodemos, e Nicodemos também não entendeu isso. Jesus, no verso 5, diz assim: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus usa outro verbo. Então Jesus está dizendo que eu e você precisamos primeiramente ver as coisas espirituais. Jesus também está dizendo que eu e você precisamos entrar nas águas, nascer da água e do Espírito para podermos entrar no reino de Deus. E é claro, aqui podemos falar do reino da graça e podemos falar também do reino da glória, mas isso é um tema para um outro estudo. Jesus está colocando aqui, então, que esse nascer de novo seria o nascer da água e nascer do Espírito.
Jesus está colocando o nascer da água e o nascer do Espírito meio que junto. Eu não estou dizendo que é junto, porque daqui a pouco eu vou mostrar, inclusive, alguns textos que mostram que não necessariamente, mas Jesus está fazendo uma ligação entre os dois. Nascer da água, nascer do Espírito. Bom, nós temos o próprio exemplo de Jesus quando foi batizado, e eu peço que você me acompanhe nesse texto, aí vai aparecer na tela, Mateus capítulo 3. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti. João Batista dizia: e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João Batista o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você se lembra que nesses estudos eu já mencionei que as ações de Deus sempre são trinitarianas. Agora Jesus entra na água, o Espírito Santo desce sobre ele e ouve-se uma voz do céu, Pai. Aqui diz, claramente nós temos as três pessoas como três pessoas distintas. O Espírito não é Jesus, Jesus não é o Espírito não é o Pai não é Jesus, o Pai não é o Espírito, etc. São três pessoas distintas, mas com um único propósito, um só objetivo, etc, etc. Isso nós já explicamos logo nos primeiros estudos dessa série. Mas o fato é que aqui nós estamos vendo que Jesus recebe o Espírito Santo, por assim dizer, Jesus é batizado com o Espírito Santo, e nós já vimos aqui nessa série que Jesus era cheio do Espírito, ele tinha a plenitude do Espírito, na verdade o único que tinha a plenitude, e aqui o texto está dizendo que Jesus recebe esse Espírito justamente no momento do seu batismo nas águas. Veja que interessante. É por essa razão que em São João capítulo 3, Jesus diz nascer da água e do Espírito juntos. Ok. Lembre-se que eu já mencionei aqui que o Espírito Santo tem atuações distintas no que se refere à salvação e no que se refere aos dons. Lembre-se que eu citei, por exemplo, um texto de São João, onde aparentemente há uma contradição. Jesus disse que o Espírito Santo já tinha o Espírito, mas o Espírito Santo estaria ainda no futuro dos discípulos. Um aspecto é o aspecto da salvação, outro aspecto é o aspecto dos dons para o cumprimento da missão. Muito bem, Jesus está dizendo aqui, a Bíblia está dizendo que Jesus recebe o Espírito Santo exatamente no momento em que ele foi batizado. É óbvio que Jesus não precisava ser batizado, porque batiza para pecadores como eu, e ele não foi pecador, não viveu em pecado, tampouco pecou, nem sequer em pensamento. Mas ele fez isso para nos dar o exemplo. E também como exemplo, o Espírito Santo desce sobre ele no momento do seu batismo. Então, o batismo e a concessão do Espírito andam meio que juntas, embora às vezes essa concessão do Espírito se dá em momento ou posterior ou anterior ao batismo, mas andam sempre juntas. E agora eu vou mostrar 4 exemplos para você, para terminar esse estudo, 4 exemplos, 4 textos bíblicos, para mostrar para você que o batismo nas águas e a concessão do Espírito andam mais ou menos juntos, embora às vezes antes do batismo nas águas, a concessão do Espírito, embora às vezes depois do batismo nas águas. Quero chamar a sua atenção para você para Atos capítulo 19. Inclusive Atos capítulo 19 foi uma das perguntas que me foi feita aqui, e com base nessa pergunta eu decidi fazer essa série de estudos sobre o Espírito Santo. Em Atos capítulo 19, Paulo está em Éfeso e ele encontra ali alguns discípulos. Já fiz esse estudo aqui, você pode voltar nesse estudo específico para você entender bem ali o contexto. Paulo então encontra esses discípulos e a Bíblia menciona que Paulo batiza pela segunda vez esses discípulos. E o verso 5 diz assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Eles já tinham sido batizados, e aqui está uma referência de um batismo pela segunda vez. Eles foram batizados, diz o texto, em nome do Senhor Jesus. E aí o verso 6 nós lemos: e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Veja que primeiro Paulo batiza eles, depois Paulo, num ato posterior, não é automático. Não é assim que eles são batizados nas águas, eles recebem o Espírito Santo? Absolutamente. Eles são batizados e é preciso um ato de Paulo
de imposição de mãos para que eles então recebam o Espírito Santo. Mas eu pergunto, eles receberam o Espírito Santo aqui no aspecto da salvação ou no aspecto dos dons? No aspecto dos dons. Porque para eles terem sido batizados, o Espírito Santo já tinha trabalhado neles já há muito tempo. Aqui a concessão do Espírito está clara, a concessão do Espírito está sendo demonstrada no que se refere aos dons. Eles foram batizados, aceitando a Cristo como Salvador, e para isso o Espírito Santo já tinha trabalhado neles. Mas agora o Espírito Santo é dado para o cumprimento da missão. E para o cumprimento da missão, o texto diz, eles falavam em língua e profetizavam. Entende? Em momento posterior ao batismo, quase que simultâneo, mas foi preciso uma ação separada de Paulo, no caso a imposição das mãos. O segundo exemplo, eu falei que eu vou mostrar 4, o segundo exemplo que eu quero mostrar para você está em Atos capítulo 8, quando o evangelho chega a Samaria, e quando o evangelho chega a Samaria, a igreja achou por bem enviar Pedro e João até Samaria. Veja o verso 14. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Mais ou menos o que aconteceu em Atos capítulo 19, com uma pequena diferença. O período entre o batismo nas águas e o recebimento do Espírito foi maior aqui. Lá em Atos 19, foi preciso Paulo impor as mãos, mas quase que simultaneamente ao batismo nas águas. Aqui, os discípulos enviaram Pedro e João, então isso com certeza levou algum tempo, dias entre o batismo nas águas e o recebimento do Espírito, a chegada de Pedro e João, a imposição das mãos sobre eles e o recebimento do Espírito Santo. Agora, o texto aqui não se refere a nenhum dom específico que eles receberam. Lá em Atos 19, o texto diz 2 dons, profecia e dom de língua. Aqui, nenhum dom é mencionado. Só diz que eles receberam o Espírito Santo ao Pedro e João impor sobre eles as mãos. Percebem? Por que o texto aqui não está mostrando qual o dom que eles receberam? Porque isso não é tão importante. O importante é obter o Espírito Santo. Como eu li no começo desse meu estudo, todos nós somos batizados com o Espírito Santo já. Não importa qual é a manifestação desse dom, dessa recepção do Espírito. Não importa qual é o dom, porque o dom é a manifestação do Espírito, já vimos em 1 Coríntios 12. Então você, por exemplo, pode cantar muito bem. É um dom do Espírito. Você pode profetizar. E o que significa profetizar? Esse verbo caracteriza ensinar a palavra profética. Isso também é um dom. E nós vimos vários outros dons desde o estudo anterior. Então, não necessariamente é preciso receber o dom de língua. Não necessariamente. Até porque já vimos que o dom de língua na concepção de Paulo não é tão importante assim, você se lembra. Vamos agora para o terceiro e penúltimo exemplo que eu quero dar nesse estudo. Lembra-se do exemplo de Cornélio? Em Atos capítulo 10, ele recebe uma visão, depois Pedro também recebe outra visão, e aí o Espírito fala para Pedro ir até Cornélio. Os enviados de Cornélio ali convencem Pedro para Pedro ir até a casa de Cornélio. Cornélio então prega para Pedro então prega para Cornélio, e Cornélio ele se converte. Você conhece bem o contexto. Agora eu quero ler Atos capítulo 10, naquele exato momento em que Cornélio recebe o Espírito Santo, a partir do verso 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Você percebe?
Aqui o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, a manifestação do Espírito através dos dons, recaiu sobre essas pessoas antes do batismo nas águas, de maneira diferente dos exemplos que dei anteriormente. Primeiro eles recebem o dom, e o texto aqui é claro, eu dei a ênfase na leitura, o dom do Espírito Santo é dado antes, eles já tinham recebido antes, obviamente, o Espírito no que se refere à salvação, por isso que eles queriam ouvir o Evangelho. Eles estavam abertos para isso por causa da atuação do Espírito Santo neles. Mas eles também recebem o Espírito Santo no que se refere aos dons antes mesmo dos batismos das águas. E aqui o texto diz que o dom manifestado aqui foi o dom de línguas. Mas você percebe que a Bíblia às vezes menciona o Espírito Santo se manifestando através de dons antes do batismo nas águas, às vezes depois do batismo das águas, mas em todos os casos houve o batismo nas águas. Aqui eles recebem o dom e eles são batizados depois. Andam meio que junto essas duas coisas. Quarto e último exemplo desse meu estudo. Você se lembra em Atos capítulo 16, quando Paulo está preso, e aí ele ora, canta, o cárcere se rompe, e aí entra na história um carcereiro. Veja que interessante essa história, Atos capítulo 16. Verso 33 e 34. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. O carcereiro está se convertendo. A seguir, falando do carcereiro, foi ele batizado e todos os seus familiares. Então, levando-os para a sua própria casa, no caso o carcereiro levando os discípulos, o apóstolo Paulo, para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Veja que a Bíblia está mencionando o batismo nas águas e a Bíblia não está mencionando nenhuma manifestação do Espírito. Mas nós entendemos no final do verso 34 que a manifestação do Espírito nesse homem veio, ou pelo menos os discípulos mencionaram, através dos frutos, não dos dons. Veja que a Bíblia menciona, ele está desfrutando agora de uma grande alegria. Onde é que nós vemos a alegria nos dons? Não. É nos frutos. Então a Bíblia está mencionando aqui que esse homem, no caso o carcereiro, foi batizado nas águas. A Bíblia não está mencionando qual dom que ele recebeu e a Bíblia está dando ênfase pelo contrário, não no dom, mas no fruto do Espírito. Um deles é o fruto da alegria, você se lembra, Gálatas capítulo 5. Meu querido amigo, minha querida amiga, meus queridos irmãos, o que entendemos desse estudo? Primeiro, todos nós fomos batizados com o Espírito Santo. Algum dom você recebeu. Não precisa necessariamente receber o dom de língua. Não precisa necessariamente, porque é o Espírito quem distribui. Mas o mais importante é você ter a convicção de que você está numa caminhada cristã sincera com Deus, você ter a convicção de que o Espírito Santo está habitando em você, e como é que você sabe disso? Através dos frutos do Espírito na sua vida. O meu objetivo com esse estudo é mostrar para você que você não precisa ter a preocupação e o enfoque e perder noites de sono se preocupando se você recebeu ou não algum dom. Sim, se você foi batizado nas águas e ao entrar nas águas, você demonstrou sinceridade, ou seja, você foi sincero na aceitação de Cristo como seu Salvador e no seu batismo nas águas, sim, você foi batizado com o Espírito Santo. Sim, você recebeu algum dom, embora isso não esteja ainda sendo demonstrado. Mas ore a Deus, peça para que Deus demonstre qual é o dom que você recebeu. Mas acima de tudo, e mais importante de tudo, que sejam vistos na sua vida os frutos do Espírito, como foi visto na vida desse carcereiro. Deus abençoe você, canal A Busca, não perca os próximos estudos e compartilhe esses vídeos.